A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simple Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais uma vez conosco, neste canal, neste devocional, para juntos lermos a palavra do nosso Deus. E que alegria poder iniciar mais uma semana de frente a esta palavra e permitir que nosso Deus possa falar conosco através dela aos nossos corações. Se esta é a primeira vez que você está aqui nos visitando, por favor, não esqueça de poder se inscrever no canal, de ativar as notificações, para que de segunda a sábado você possa receber esta palavra de Deus aí para você escutar, meditar, ler nela, não é? E examiná-la também, porque é muito importante. Portanto, vamos hoje iniciar com o Salmo de número 106. Este salmo que louva a Deus por haver suportado o seu povo, apesar das muitas rebeliões. Nós lembramos que o Salmo 105, no Salmo histórico, dava graças a Deus por todas as bênçãos que Deus havia dado, pelos livramentos que Deus havia dado. E no Salmo 106, o salmista também, ele compõe este salmo de adoração a Deus, de louvor a Deus. É um salmo histórico também. Nós vamos dividi-lo em várias partes, porque é muito importante nós termos o conhecimento histórico, mas o que é que Deus quer falar aos nossos corações dentre tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel. E neste salmo, o salmista louva a Deus porque, apesar das rebeliões do seu povo, como eles atuaram, o nosso Deus foi poderoso para poder atender, guardar e redarguir também, porque quando Deus ele corrige porque nos ama. Amém? Portanto, se você está pronto com a palavra de Deus, vamos ler os primeiros 5 versículos apenas neste dia de hoje, que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Aleluia. Meus queridos, ontem à tarde eu recebi uma mensagem. Eu estava no meu trabalho, eu trabalho num condomínio como administradora, e recebi a notícia de que um dos residentes, não é, um senhor já muito velhinho, mas que estava enfermo, ele passou, não é? Ele faleceu. E este versículo veio ao meu coração exatamente por causa desta verdade. O versículo 2 disse: quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? É verdade que este senhor faleceu. Ele já não mais poderá comunicar, falar, dizer, tomar decisões. Entretanto, nós que estamos vivos, nós que estamos aqui na terra, nós que estamos ainda batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos, é você e eu que temos esta oportunidade de louvar o Senhor pelas suas obras poderosas. Somos eu e você que podemos anunciar os seus louvores para sempre. Deus, ele nos chama e ele nos diz que bem-aventurados os que observam e os que praticam a justiça. Por quê? Porque Deus nos chama a viver uma vida de retidão. Deus nos chama a viver uma vida de justiça, de caminho direito. Aleluia! O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro, não é, escrito por Salomão, ele mostra essa verdade de que na sepultura ninguém poderá fazer nada.
Ninguém poderá tomar decisões. A decisão a ser feita é no dia de hoje, enquanto nós temos vida. Aleluia. Mas uma coisa me chamou a atenção também nestes 5 versículos que nós lemos. É que este salmista, ele pede ao Senhor que lembre-se dele para que ele pudesse ver o bem dos escolhidos de Deus, da sua nação, do seu povo, da sua família. E ele disse: para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. E isto é muito importante porque muitas vezes existem pessoas, e mesmo dentro da família cristã, que quando nós falamos de Deus abençoar, todos estão prontos para receber bênçãos. Entretanto, quando se fala em que haverá juízo, haverá correção, haverá uma disciplina da parte de Deus, nós simplesmente tentamos colocar a culpa nos outros. Se você lembrar, quando eu era pequena, eu tenho um irmão mais novo do que eu, e eu me lembro que quando criança, muitas vezes, quando a gente fazendo alguma coisa e eu errava, ou que ele fazia alguma coisa errada, que minha mãe ou meu pai perguntava quem foi que fez isso, é tão fácil nós apontarmos: foi ele, não fui eu. Mas, sabe, o salmista, assim como os profetas de Deus, e nós encontramos, eu vejo muito isto na pessoa de Jeremias, de Daniel, que o povo estando num cativeiro, o povo recebendo a justiça de Deus, a correção de Deus, mesmo que aquele profeta estivesse com a sua vida correta diante do Senhor, o que nós vamos ver é que eles sempre se colocavam num lugar de pedir ao Senhor perdão pelo pecado do seu povo. Daniel, ele se colocou diante de Deus dizendo: Senhor, nós pecamos. Mas eu não vejo pecado na vida de Daniel, eu não vejo pecado na vida de Jeremias. É claro que eles eram homens, pecavam? Sim, claro. Mas diante do Senhor eles estavam sendo chamados para poder trazer uma palavra, porque exatamente eles estavam na brecha, porque eles estavam no lugar que Deus os havia colocado. Entretanto, quando eles clamavam ao Senhor, quando eles olhavam ao Senhor, quando eles pediam e clamavam a Deus, eles clamavam pelo seu povo, colocando-se eles também no meio deles. Quando Jó, ele orava pelos seus filhos, ele dizia: talvez algum deles pecou, e ele oferecia sacrifício. Não havia sido Jó que havia pecado, talvez os seus filhos, mas ele tinha este senso de comunidade, de família, de saber que, como povo de Deus, quando muitos erram, muitos vão sofrer a consequência daqueles que erraram. É por isso que nós sempre falamos, é por isso que você também fala e lembra aos seus filhos, aos seus alunos, às pessoas com que você evangeliza, dizendo que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas não somente afetam a nós, mas elas afetam aqueles que estão ao nosso redor. Quantas pessoas se suicidam pensando: olha, eu vou acabar com o meu problema. E essas pessoas não pensaram nem um pouquinho na dor que iria trazer aqueles que ficaram. O profeta, quando orava pelo seu povo, ele se incluía a ele mesmo: Senhor, nós pecamos como povo, como nação. E esta é uma grande lição para a minha vida, que por mais que eu possa estar no altar de Deus, na brecha de Deus, mas quando nós oramos, assim como este salmista ele fez, é importante nós lembrarmos que nós pertencemos a uma família, a um corpo, e nós devemos não somente pedir a bênção
como povo, mas nós devemos estar aptos e prontos para sofrer junto com este povo que nós designamos, que nós chamamos que é nossa família, nossa igreja, aleluia. Portanto, quando nós oramos e intercedemos, nós não vamos orar ao Senhor e dizer, olha Senhor, olha aquele lá. Não, assim faziam os fariseus. Mas nós, quando chegamos diante de Deus, nós clamamos a Ele de Senhor, tem misericórdia de nós. Oh Senhor, olha para o erro do nosso povo. Olha, Senhor, para o erro dos nossos irmãos. Tem misericórdia, Senhor. Nós nos incluímos, porque nós fazemos parte, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos uma família, aleluia. E nós devemos diante do Senhor, não somente na alegria, não somente como dizia o salmista, Senhor, eu quero ver o bem de teus escolhidos, eu quero, Senhor, me alegrar com a alegria dos teus santos. Sim, mas a palavra de Deus também, ela nos ensina, chorai com os que choram, aleluia. É quando aquele irmão está passando por um problema, é quando aquele grupo está passando, está tendo uma confusão, nós estamos aptos, nós estamos humildemente diante do Senhor, clamando pela igreja, pela família, pelos amigos, por aqueles que nos rodeiam. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de nós. Aleluia. Deus, Ele nos chama a louvar o seu nome. Deus, Ele chama aqueles que estão vivos. Aquele Senhor que faleceu ontem, se foi. Somente Deus sabe para onde ele foi. Somente Deus sabe o destino eterno da sua alma. E por mais que muitos possam dizer, ele estava sofrendo demais. Mas, meus irmãos, a vida eterna sem Deus, o sofrimento é pior. Mas nós louvamos a Deus que hoje nós podemos estar aqui. Nós podemos louvar o nome do Senhor, nós temos a segurança de vida eterna que o Senhor Jesus, Ele trouxe a nossas vidas. E nós podemos, como aquele salmista, somos bem-aventurados por ter a este Deus. Mas Deus nos chama a estarmos na brecha. Deus nos chama a estarmos na brecha do muro, intercedendo, orando, clamando. E se algum problema, e se algum pecado, e se alguma necessidade, nós podemos não orar ao Senhor apontando o erro, nem dizendo aquele. Lembra-se daquele fariseu? Eu não sou como aquele publicano. Não. Nós dizemos, Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua vinha. Deus chama você, Deus chama a mim, a nós entrarmos na brecha da intercessão por aqueles que precisam, aqueles que estão cegos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão até fazendo algo contra você. Deus chama a nós orarmos, intercedermos, pedir ao Senhor. Para quê? Para que Deus venha restaurar, para que nós possamos andar em justiça e que nós possamos nos alegrar com a alegria do teu povo, para que nós possamos nos regozijar com a herança do Senhor. Assim que, meus queridos irmãos e irmãos, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.